Meu amado irmão, minha amada irmã, mais uma vez eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui agora diante da primeira lição do terceiro trimestre, que é essa revista que estaremos estudando nesse trimestre. Ela vem com 14 lições e a primeira lição ela vai tratar o trimestre. Vamos estar estudando aí sobre o livro de Levítico, né? A lição de número 1 traz por título Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Então é a primeira lição, né? Estudaremos essa revista nesses meses. E essa lição ela vai tratar, como eu já disse, do livro de Levítico, vai estar nos ajudando a entender um pouco melhor, né, desse livro que é tão importante, para o entendimento da nossa jornada, de como começamos nessa questão da adoração. Ela traz uma série de entendimentos sobre algumas coisas que nós vamos estar tratando aqui. Antes disso, antes que a gente entre na lição, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que nos ajude. O objetivo desse canal é de ajudar aqueles irmãos que têm maior dificuldade. É tanto que o nome do canal é Trabalhando Conceitos, né? Ajudando aqueles irmãos que têm uma dificuldade maior no entendimento. Para isso, eu peço a sua ajuda, que vai aí no seu canal, né? Que entre no canal e faça a sua inscrição. É só clicar ali do ladozinho lá, que faz a inscrição, que você vai estar nos ajudando. Amém? Peço essa ajuda, em nome de Jesus. O textual da primeira lição diz assim: E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não vos enfadará. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Deus está dizendo assim, coloque o meu tabernáculo no meio de vocês aí, e eu não vou me cansar de vocês. É isso. O textual está dizendo: coloque o meu tabernáculo no meio de vocês, ou seja, coloque a minha presença no meio de vocês. Coloque as minhas ordenanças no meio de vocês, e a minha alma não vai se enfadar de vocês. Eu não vou me cansar, uma vez que o meu tabernáculo, ali a minha presença vai estar no meio de vocês. Porque o tabernáculo é esse espaço, é um espaço da presença de Deus, estava ali no meio do povo de Deus. Mas o que é um tabernáculo? Para entender, tabernáculo, trabalhando a etimologia, ou seja, a origem dessa palavra, ela é uma palavra de origem latina, que pode ser traduzida como uma tenda, como barraca ou como uma cabana. Ou seja, é aquilo fácil de se locomover. Tabernáculo é um santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a arca da aliança e os demais objetos sagrados que estavam dentro dele. Então, quando Deus mandava levantar o tabernáculo, todo o povo já sabia que Deus ia tirar, que ia locomover todo aquele povo. Então, o tabernáculo é a presença de Deus, e ali estava principalmente a arca da aliança, que era o principal objeto dentro do tabernáculo. Tá? Então, o tabernáculo também é uma tenda, é uma barraca ou cabana, se a gente vai um pouco aprofundar no conceito de tabernáculo, né? E aí Deus disse: olha, coloca o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26, o verso 11. Então, é muito claro esse verso quando a gente entende que com a presença de Deus no nosso meio, ou seja, no nosso coração, Deus não vai se cansar de nós. Esse é o primeiro ponto, porque o texto áureo ele vai nortear tudo que vem dentro da lição. Ele é fundamental a gente entender passo a passo do tabernáculo o que Deus estava pedindo ali. Então, em Levítico, Deus quer que a presença dele, né, esteja no meio do povo. A presença de Deus ela vai tirar já muita coisa que não presta. Então, primeira coisa, colocando Deus no nosso meio, Deus não vai se cansar de nós. A verdade prática vem e diz assim: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao serviço do reino. A leitura bíblica em classe, ela se encontra registrada, lógico, no livro de Levítico,
do capítulo 27, do verso 28 ao verso de número 34. E é importante que você leia depois atentamente, leia refletindo, leia pausadamente, para que você entenda o que Deus está querendo que seja entendido dentro do livro de Levítico. Qual é o objetivo principal desse livro? Essa leitura bíblica em classe, ela é muito interessante. Mas o que é? O que vamos ver em Levítico? Nesse trimestre estudaremos o terceiro livro do Pentateuco, que é o Levítico. Né? O Pentateuco, do grego, é os cinco rolos. Penta são 5, né? É composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros também são chamados de lei ou Torá. Né? Então, quando se fala do Pentateuco, podemos dizer que é a lei ou o Torá também. Tem esses, não é errado a gente, vamos abrir aqui, mas normalmente nos nossos cultos, né, para um entendimento mais claro, já é mais conhecido como o Pentateuco. E ali está, que são os 5 primeiros livros, os 5 livros escritos por Moisés. O propósito do livro era instruir os hebreus, em especial os da casa de Arão, a respeito da adoração, a respeito do culto a Deus, dos sacrifícios e das ofertas. Em resumo, é simples, mas atual a ordenança divina que diz: ouça, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Esse versículo, na verdade, Deus está convidando o povo hebreu para ser santo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo. Então Deus está dizendo assim, olha, separe do mundo, ou seja, seja santo, porque eu sou santo. Ou seja, tem muitos deuses por aí. Seja igual eu sou, ou seja, eu sou separado, eu não sou igual os outros deuses, eu sou um Deus diferente. Seja igual a mim, ou seja, seja santo como eu sou santo, ou seja, sejam separados. E para isso Deus escolheu Israel exatamente para ser um povo separado dos demais. Então Levítico vem a trazer essa questão da separação do mundo, de como é que nós devemos nos separar, como é que nós vamos nos portar para ser santo igual a ele, no sentido de ser separado. Lógico que nós não seremos aqui agora santos como Deus é santo. Nós estamos num processo de santificação contínuo, né? Um processo de santificação contínua. Então, da mesma forma que Deus ordenou a nação de Israel, hoje essa orientação ela recai sobre a igreja do Senhor, sobre eu e sobre você, de sermos separados do mundo como Deus também o é. Certo? Então, nós temos aí essa questão. Não nos esqueçamos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada ao seu reino. Então, sobre o livro de Levítico, nós vamos tratar aí de 3 tópicos principais. O primeiro é sobre o livro, sobre a sua autoria, sobre data, sobre o seu gênero literário e sobre a canosidade. O que é canosidade? Canosidade é a característica ou qualidade do que é canônico. É a legitimidade, é a veracidade. Canônico, de acordo com os cânones, com regras eclesiásticas, os dogmas da igreja. Ou seja, então se mede um livro, se esse livro está de acordo às regras, é a cana que mede. É a cana que mede se está de acordo, se o livro realmente tem uma inspiração, enfim. Quando se fala se ele passou, é um livro que passou pelo cânon, significa que é um livro que está dentro de todas as regras exigidas. O livro de Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido, ou seja, ele passou por essas regras pré-estabelecidas para saber se ele realmente é um livro que deve estar inserido na Bíblia Sagrada ou não. Então ele passou, né? Ele é reconhecido desde o princípio como palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à Arca da Aliança no tabernáculo. Levítico é chamado do livro do Senhor
ou livro da lei? Livro do Senhor ou livro da lei? Olha, nós temos o primeiro livro de Gênesis, que é Gênesis. Gênesis trata da origem das coisas, o princípio das coisas, de onde veio, como aconteceu a criação. Gênesis trata da origem, do princípio. Depois o povo tornou-se escravo e Deus então tira o povo da escravidão. Aí vem e Deus orienta Moisés a escrever o livro de Êxodo. Êxodo significa retirada, saída, quando o povo sai da escravidão, quando o povo sai do Egito. Então, saída da escravidão, retirada, é o livro de Êxodo. E aí, depois que o povo sai, Deus precisava então normatizar como era que ia funcionar as coisas, no tocante às coisas sagradas, no tocante às liturgias. Então, Deus manda Moisés escrever o livro de Levítico, que é o livro da lei. E é na lei que nós vamos encontrar todas as normativas de como o povo deveria proceder em relação a todas as coisas. Então, nós temos Gênesis, princípio, origem, nós temos Êxodo, retirada ou saída, e nós temos Levítico, a lei ou o livro do Senhor. Quanto ao gênero literário, Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como um estatuto de purificação. Lá se encontram as formas que o homem, que a mulher deveriam se portar para se tornar puros e assim separados, que aí nos leva ao termo de santidade, tá? Da purificação nacional, social do povo hebreu. Então o povo hebreu ele vivia dentro das regras estabelecidas no livro de Levítico. Por isso a sua importância é tão grande, que lá nós vamos encontrar o que pode fazer, o que não pode fazer, o que faz, o que não faz, enfim, para que a gente possa ali aprender muito. E o povo então vivia dentro dessas regras que está estabelecida no livro de Levítico. A sua autoria a gente não tem nem muito o que questionar ou dizer. Moisés foi o seu escritor, como os demais também, os demais quatro, né, os 4 primeiros livros. Também Levítico tem a sua autoria dada a Moisés. E aí a gente encontra ali uma interação muito grande, né? Uma interação entre os autores, divino e humano, ou seja, entre Deus e Moisés. A gente encontra no livro ali, a gente encontra realmente essa certeza de que Deus, através do Espírito Santo, concedeu a Moisés tudo que ele tinha que escrever dentro do livro de Levítico. Quanto à sua data, de acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Isso está em Êxodo 40, verso 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Isso está em Levítico, logo no primeiro capítulo e primeiro verso. E a partir de então Moisés começa a escrever esse livro. É importante a gente entender que a cronologia, né, é um termo que vem cronos, tempo, mais logos que estudo. Então é o estudo dos tempos. Quando se fala de cronologia, estamos falando de estudo dos tempos. É a ciência cuja finalidade é datar acontecimentos históricos. Tá? Aí vem o segundo tópico. O segundo tópico diz a razão do livro. Qual é a razão desse livro? Né? Qual é a razão do livro? Escrito para quê? Ele foi escrito para trazer entendimento quanto a purificar Israel das abominações do Egito, preservar Israel das iniquidades de Canaã e transformar Israel num povo santo. O objetivo foi esse. Essa foi a razão. Para purificar, para ter um povo purificado, além de arrancar Israel do Egito, Moisés coube também uma missão ainda mais difícil, que era arrancar o Egito de Israel. Tirar Israel foi fácil. Deus, com autoridade, com mão poderosa, usou Moisés para tirar o povo do Egito. Ah, meu amado, mas tirar o Egito desse povo, ou seja, mudar a cultura, mudar pensamento, mudar ideias, isso leva anos. Muitos anos. Os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito
de Israel, 40 anos não foram suficientes. Para você ver que não é uma tarefa fácil. Então, a razão do livro é trazer uma purificação para o povo. Qual foi a outra razão do livro? Preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Por isso, um arcabouço de leis com proibições severas de não fazer isso, não praticar isso, cuidado. Por isso Deus falou, olha, se andares no meu caminho, se fizeres assim. Então, teve muito isso. Sem os estatutos, sem as leis, sem as regras, no livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Não podiam perder. Não podiam perder suas características. Outra razão para o livro, transformar Israel num povo santo, num povo adorador e um povo obreiro, que faz. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador. Está em Levítico 11, verso 45. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. Revelar Jesus Cristo ao mundo. Então, outro objetivo era com que Israel fosse o modelo para as demais nações, porque era de onde vinha o Salvador da humanidade. E aí vem o terceiro tópico, que diz o manual do sacerdote. Levítico é o manual do sacerdote. Era o livro de cabeceira do sacerdote, da linhagem de Arão. A linhagem dos sacerdotes tinham que dormir com o livro de Levítico, o rolo de Levítico na cabeceira, porque eles tinham que ter o conhecimento para instruir os demais no tocante à purificação, santificação, oferta e tudo isso. As atividades culturais, os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição, beleza do culto a Deus. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus. Por esse motivo, todos neles tinham de estar de acordo com as prescrições do Senhor. Ordenação, pureza moral, espiritual e física. O manual do sacerdote também vinha com as atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico, é a santificação de Israel, como herança particular do Senhor. Portanto, ouça, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico, verso 20, capítulo 20, o verso 7. Capítulo 20, verso 7. Então a santificação, ou seja, essa separação, Deus realmente sempre desejou de que ela acontecesse. Deus sempre quis que o seu povo, desde a separação lá de Israel, e aí essa ordenança ela passou para a igreja e, por sua vez, passou para todos nós que somos igreja do Senhor, que somos templo e morada do Espírito Santo. Então essas mesmas recomendações de separação, ela perdura até os dias de hoje, de sermos um povo separado para Deus. O manual do sacerdote também traz atividades intercessoras de como deveria acontecer isso. A principal atividade dos sacerdotes era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o povo santo, o único e verdadeiro. Isso está em Levítico, capítulo 9, o verso 7. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos chegarmos a Deus. O livre acesso, quando rasgou a cortina, Deus nos concedeu a oportunidade de chegarmos a Ele diretamente, sem a necessidade de intermediação de um sacerdote.
Então hoje está muito mais fácil, querendo eu chegar até Deus, só o que me impede é o pecado. Quem impede o homem de chegar a Deus é o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Separação entre o homem e Deus. Hoje, cada crente é um sacerdote, um membro adotado nessa família de Deus. Nós encontramos isso aonde? 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 5. Meu amado, nós concluímos então essa primeira lição dizendo o seguinte: a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um dos seus filhos: que nos separamos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Findamos aqui essa lição, a primeira lição, né? E nós vamos aí estar trabalhando as demais lições. O objetivo é facilitar o entendimento de alguns que não têm o mesmo recurso. Eu volto a pedir que faça a sua inscrição e nos ajude nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que Deus te guarde de todo o mal. Em nome de Jesus.